Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um louvor que Jesus faz neste trecho que nós ouvimos, no qual ele se alegra porque Deus esconde as coisas dos sábios e entendidos deste mundo e revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos deste mundo? Antes de tudo, esta oração de Jesus é uma verdadeira oração. Um louvor que ele está fazendo porque o Pai revelou-se aos pequeninos. E os pequeninos aqui são a representação do próprio Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Ele que escondeu a sua divindade na sua figura decadente de um ser humano, pela encarnação, e assim mesmo o Pai se revela a ele. Então Jesus faz a experiência da criatura que se encontra com o Pai. Jesus experimenta esse encontro da sua figura decadente com o Pai onipotente. E isso naturalmente nele causa alegria e suscita um louvor dos seus lábios. Talvez alguma pessoa pudesse estranhar isso, dizer, mas Jesus era Deus, Jesus era da mesma natureza do Pai. Por que isso traria a ele tanta alegria, como se fosse uma coisa toda especial? E nisso Jesus está nos revelando o quanto nós não contemplamos o grande mistério da revelação de Deus aos pequeninos. Nós damos por descontado que Deus se manifeste a nós como se fosse uma coisa assim automática e não percebemos a grandeza deste encontro. Jesus, ainda que esteja nesta sua forma decadente de Verbo encarnado, mas sem perder a sua divindade, Jesus contempla a grandeza deste mistério. É a grandeza do próprio mistério da encarnação. Deus, a quem o universo inteiro não contém num ser humano. Essa é a coisa mais absurda que se pode conceber. É a grandeza do mistério. Se nós nos dermos conta disso, nós vamos contemplar este mistério profundamente. E nós vamos explodir em alegria só de pensar que Deus, em toda a sua onipotência, na sua eternidade, possa se ocupar de nós. Assim diz o Salmo 8. Olhando as estrelas, o sol e a lua que fizestes, pensamos, quem é o homem para dele assim se ocupardes? Então, também nós deveríamos ter esta exultação de alegria. Em Jesus isso se realiza de verdade, e na sua oração ele louva o Pai por isso. São Francisco de Assis, cuja história às vezes é contada apenas a partir de certos interesses
interesses justos, bonitos até, mas somente interesses e não a partir da sua vida de fé, que no fundo é a chave de leitura de toda a sua existência. São Francisco de Assis contemplava o mistério da encarnação e o mistério da paixão de Jesus. Conta-se, os escritos mais antigos do seu tempo contam que ele caía em lágrimas ao contemplar, ao falar nestes mistérios, o mistério da encarnação do Verbo. Foi por isso que ele quis representar a encarnação pelo presépio. Não é simplesmente uma maneira de fazer um teatro, uma fé, não. Era uma maneira de contemplar muito mais do que as teorias ou as teologias, a experiência da encarnação, da pobreza de Jesus na sua encarnação. Também o mistério da sua paixão. Consequentemente, a grande reverência, o seu grande amor à Eucaristia. Nós, se tivéssemos um pouquinho mais de senso de meditação do mistério, a Eucaristia seria para nós como que necessariamente algo que nos levaria a cair de joelhos, necessariamente. Porque ela é o sinal do mistério para nós. Assim também São Francisco, diante do mistério da Eucaristia, como contemplava. É claro que isso aqui só se lê numa perspectiva de fé, naturalmente. E fé não é uma questão da gente fazer demonstrações científicas. É uma questão de nós colocarmos o nosso coração diante da palavra em que nós cremos. Então Jesus exulta de verdade. E aí, uma última coisa que pode nos consolar profundamente. Jesus, então, acentuando isso que eu disse, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Então ele revelou aos pequeninos: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Deus continua escondendo dos grandes e entendidos os grandes mistérios do reino e continua revelando aos pequeninos, aqueles a quem Jesus quis revelar. Porque foi a quem ele se revelou e foi através de quem ele se revelou e se revela até hoje. Rezemos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.